Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, lembrando que estamos na série especial de Páscoa, hoje já o quarto capítulo daqueles que serão 7 ao todo que nós estaremos partilhando. Hoje nós falaremos sobre a instituição da ceia e como ela marca as nossas vidas até hoje. O texto que nós iremos compartilhar está lá no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo 14, e assim está escrito. Chegado a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que o reino de Deus venha. E pegando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por favor de vocês. Façam isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, aliança do meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então ali eles começaram a perguntar entre si qual deles seria aquele que estava para trair o Senhor Jesus, para fazer isso como está escrito nesta tradução. O Senhor Jesus, nesse momento da história, ele se reuniu com seus discípulos, até então, que depois, mais tardar, eles seriam designados apóstolos, e eles estavam celebrando aquela que seria a última ceia do Senhor Jesus. Esse texto mostra, com essa passagem histórica do Senhor Jesus, a instituição da ceia. O Senhor Jesus fazendo simbolicamente aquilo naquela mesa, naquele momento, mostrando o pão onde partido como seu corpo, partido naquela cruz, partilhado entre as pessoas, trazendo alimento para elas ali físico, mas profeticamente espiritual, e também o suco de uva, o sangue, o vinho, sendo representado como o próprio sangue do Senhor Jesus, que, como nós falamos desde o primeiro capítulo dessa nossa série aqui, sobre o sangue derramado do Senhor Jesus. Aquele que era o Filho de Deus e que ainda é e será para toda a eternidade, naquele momento estava ali sentado, ordinariamente celebrando a Páscoa instituída alguns milhares de anos atrás, como nós vimos no primeiro capítulo. Estava ali simbolicamente, para que essa celebração de ceia pudesse ser colocado como um dos sacramentos. Lembrando que, biblicamente falando, nós temos o batismo nas águas como sacramento e a ceia do Senhor. São somente 2 sacramentos instituídos, celebrações instituídas como lembrança daquilo que o Senhor havia feito, para que nós pudéssemos também carregar isso nos nossos corações. A ceia do Senhor foi o momento em que o Senhor ele se coloca naquela mesa, partilha o pão simbolizando a sua carne, o vinho simbolizando o seu sangue, e ali também é designado aquele que o trairia logo mais tarde, que nós estaremos vendo nos próximos capítulos aqui. A ceia do Senhor é algo muito poderoso. Quando nós bebemos do sangue, quando nós comemos o pão do corpo de Cristo, nós podemos receber tudo aquilo que existe como virtude. Ele fala aqui que não seria mais celebrado com ele, a não ser nas regiões celestiais. Então é isso que nós vamos fazer lá, quando nós estivermos na presença dele. Mas enquanto isso não acontece, enquanto ele não volta para nos resgatar como igreja redimida, sem ruga, sem mácula, nós aqui esperando ansiosamente pela sua chegada, nós precisamos ceiar, meus irmãos. Nós precisamos fazer isso todas as vezes que nós lembrarmos do Senhor Jesus. Culturalmente, doutrinariamente, talvez as igrejas elas tenham o hábito de fazer a ceia, celebrar a ceia uma vez por mês, mas eu quero deixar como via de ensinamento aqui: você não é obrigado a fazer somente na igreja essa ceia. Você pode juntar sua família na sua casa e você muito bem pode fazer aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo nessa noite de Páscoa, na noite em que celebravam a libertação do povo deles, do povo de Israel aqui. Eles celebravam e isso ficou marcado para que nós pudéssemos fazer também da mesma forma, comer do pão e beber do cálice, beber do vinho, do suco de uva, para que nós pudéssemos receber todas as virtudes também que assim nos foi prometida. E não que exista uma transmutação de elementos ali, eu particularmente respeito essa ideia, mas não concordo com ela. Porém, quando nós lembramos do sacrifício da cruz, quando nós recordamos que o sangue de Cristo foi derramado em favor de nós pela fé, nós nos apropriamos de tudo aquilo que nós temos como direito, pelos ferimentos, pelas pisaduras dessa carne, pelo seu derramar de sangue. Quando nós, pela fé, fazemos isso, nós lembramos e celebramos ao Senhor, e através da fé nós podemos acessar tudo aquilo que nós temos como direito através das Escrituras. Vamos orar? Pai, hoje é um dia muito especial para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor.
há 2000 e tantos anos, o Senhor estava ali, sentado como homem naquela mesa, Senhor. Reunido com os seus discípulos, com os seus amigos, Pai. Reunido até mesmo com aquele que o trairia algum tempo depois. Quantos ensinamentos o Senhor nos deixa, Pai? Mas o principal deles é a ceia que o Senhor instituiu nesse dia. A ceia do Senhor foi instituída. Aquilo que outrora é uma celebração de Páscoa baseada na lei mosaica lá de trás. Hoje nós temos essa oportunidade de fazermos isto, Pai, essa ceia em memória do Senhor, celebrando não somente a libertação, que é algo relacionado ao povo direto de Israel, mas celebrando a nossa libertação, Pai, neotestamentária, que nos levará para toda a eternidade através do sacrifício do Teu Filho amado Jesus naquela cruz, Pai. Seu corpo sendo moído, seu sangue sendo derramado, Pai, fez com que nós pudéssemos estar aqui hoje, por isso nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado por ter nos deixado as Tuas Escrituras, Pai. Hoje, nesse tempo que nós vivemos aqui, nós temos acesso a toda a Tua Palavra, esta verdade que é absoluta e suprema. Por isso, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Nós queremos fazer aqui nessa noite, Senhor, algo simbólico, algo profético, mas nós queremos trazer a consciência, Pai. Eu peço que seja assim sobre a minha vida, seja assim sobre a vida dos meus irmãos aqui nesta noite, nesta manhã, perdão. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor traga a lembrança, Senhor. Traga a lembrança desse sacrifício, Senhor, desse ato tão poderoso, tão precioso que foi o sacrifício do Senhor Jesus, mas que nós não venhamos esquecer, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos deixou como ensinamento, Pai amado, aquilo que o Senhor derramou enquanto o Senhor Jesus estava em vida aqui na terra, nós precisamos levar esses ensinamentos à frente, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que seja assim com a ceia do Senhor, que seja assim com outro sacramento, que é o batismo, Senhor, que seja assim com cada uma das ordenanças, Pai amado, porque em nome do Senhor Jesus, hoje em dia, agora, não somos mais nós quem vivemos, Pai, mas é o Senhor que vive em nós, o Senhor Jesus que vive em nós. E por isso nós queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, assim eu oro nesta manhã. Amém. Amém, queridos irmãos, que o nosso Deus possa visitar o seu coração, que em nome do Senhor Jesus você possa ter a compreensão acerca da ceia, e amanhã nós temos mais um passo, possivelmente um dos passos mais difíceis que o Senhor Jesus deu enquanto homem aqui nessa terra, e nós falaremos sobre isso amanhã. Se isso está te edificando, se isso tem somado, agregado algo na sua vida, compartilhe com alguém. Talvez existam pessoas que gostariam de saber com um pouco mais de profundidade o que realmente significa e representa a Semana da Páscoa para todos nós cristãos. Se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui de volta. Deus abençoe sua vida.